Bom, vamos lá, gente. Bem-vindos todos. Obrigada por estarem aqui. Jackson, acho que já foi meu aluno, né? Já teve naquele workshop. Não, eu vou ser seu aluno, eu sou um dos bolsistas. Ah, tá. Não, mas eu te conheço. Você não fez uma oficina do teste de elenco Brasil? Ou você é só aluno da Estrela? Ah, fiz. Acho que aquelas que acontecem no fim do ano. Aham, aham. Que eu dei uma primeira aula e depois teve no dia seguinte. Sim. Eu sabia que eu conhecia esse nome. Então vamos lá, gente. Bem-vindos. É, Hoje eu vou apresentar para vocês um pouco da ementa do curso, né, para quem se interessou. Fiquem livres para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, pode ser no meio da minha fala, pode ser no final. Mas enfim, então esse é um curso de direção de atores. Ele é voltado para diretores, assistentes de direção, produtores de elenco, roteiristas, também tiram muito proveito desse curso. Para atores também. E é tanto para quem é iniciante, para quem está começando no audiovisual agora, ou para quem acabou de sair de uma faculdade, de um curso técnico, quanto para quem já está na área há muito tempo, já está dirigindo, enfim, funciona para todo mundo. O curso de direção de atores é sempre uma demanda, né, do mercado, porque não sei o quanto vocês estão familiarizados com isso, mas foi feito um levantamento de todos os cursos de graduação em rádio, TV, audiovisual, cinema do Brasil, e são pouquíssimos aqueles que oferecem direção de atores como uma disciplina da grade curricular, né? Quando tem, às vezes é só um semestre, mas muitas vezes não tem. Então, a gente tem realmente no Brasil uma carência, né, uma lacuna na formação dos futuros cineastas com relação à direção de atores, e isso se reflete depois no mercado. Não sei quem já trabalha, enfim, quem está inserido nisso, quem já está dirigindo, mas é uma queixa muito comum dos diretores, né, que às vezes dominam muito bem outras áreas técnicas de construção da imagem, da narrativa cinematográfica, mas ainda se sentem mais inseguros ou mais fragilizados nessa parte da relação com os atores. Então, é uma questão mesmo para todo mundo, mesmo para quem já é muito profissional. E esse é um curso para tentar instrumentalizar e sanar essa lacuna do mercado, né? Então, a pouquinho, turma a turma, a gente vai tentando sanar essa questão do mercado para ter um audiovisual brasileiro aí com uma relação mais fluida entre atores e diretores, né? Porque hoje o que a gente tem são duas turmas assim, meio que que não se entendem muito bem, que não se conversam muito bem, que tem medo uma da outra, né? Quando eu estava na faculdade de cinema, isso era muito comum, né? Assim, todo mundo, como eu já era formada atriz, já trabalhava com isso, todo mundo morria de medo dos atores e tacava todo mundo para mim, né? Ah, os atores, a Giovana que lida com os atores, porque a gente tem medo desse pessoal estranho, né? E então, enfim, tem uma falta de vocabulário em comum, né? Uma falta de entendimento entre essas duas esferas, né? O elenco e a direção, e também a equipe técnica como um todo em relação aos atores. Então, esse é um curso para instrumentalizar vocês. Quando a gente começa a dirigir, geralmente, quando a gente vai dirigir os atores, a gente tem um conjunto de ferramentas mais limitado, mais estreito, que é dirigir na base de falas do tipo: ah, eu quero você aqui bem bravo, sabe? Ou nessa hora ele tá muito triste, ele tá acabado. Ou, ah, eu quero maior, menor, mais, menos. É normal, todo mundo dirige assim, tá? Inclusive os maiores diretores do mundo dirigem assim. Mas isso é o que a gente chama de direção de resultado, que apesar do nome parecer ser uma coisa boa, não é, é um termo pejorativo. Direção de resultado são essas direções que pedem um resultado externo do ator, né? Pedem uma forma e não dão o caminho para que o ator chegue nessa forma.
Então, assim, direção de resultado costuma ser a queixa número 1 dos atores, assim, ai, porque os diretores não sabem dirigir, eles ficam fazendo isso. Como eu falei, normal, ninguém, assim, não se condenem se vocês já dirigiram dessa maneira, porque é muito comum, eu já fiz assim, todo mundo passa por isso. Mas esse curso é para a gente saber ir além disso, para a gente ter ferramentas, um leque de ferramentas muito maior, muito mais amplo para falar com os atores e para proporcionar que os atores cheguem a esse resultado que a gente está almejando, que a gente, como diretor, imaginou, planejou, mas que eles consigam chegar nesse resultado de uma maneira orgânica, com seu auxílio, né? Com você dando um caminho para ele chegar lá. E para isso a gente precisa de muita coisa. Então, o nosso curso é um curso bem intenso, né? São 3 horas de aula, todos os encontros. Eu considero assim bem puxado, com muito conteúdo todos os dias. E nossa primeira aula a gente vai começar com uma aula mais teórica e histórica, porque a gente vai começar falando do famoso sistema Stanislavski, que talvez alguns de vocês já conheçam. Stanislavski é um mestre russo da atuação, enfim, principalmente considerado o pai da atuação realista naturalista. E por que a gente vai se debruçar sobre o sistema Stanislavski? Porque o sistema foi, digamos assim, a linguagem e o treinamento de atuação que se tornou hegemônico na linguagem cinematográfica, no mercado audiovisual. E a gente vai ver por que isso aconteceu, né? Tem todo um percurso histórico que a gente vai cobrir na nossa primeira e segunda aula, de como esse novo modo de atuação que surgiu ali na Rússia no final do século XIX, de como ele se tornou simplesmente a linguagem que a gente usa agora no Brasil, no audiovisual brasileiro contemporâneo, né? E esse percurso histórico a gente vai passar desde ali da Rússia, final do século XIX, até o começo do século XX, né? Então, quando Stanislavski vai aos Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos, o sistema dele se desenvolve, se desmembra em diversos métodos de atuação, que são em geral conhecidos como o método ou method acting, né? Que são as técnicas desenvolvidas por pessoas como Lee Strasberg, Stella Adler, Stanford Meisner, Bob Lewis, Elia Kazan, enfim, são nomes que talvez alguns de vocês conheçam, né? Então, a partir desse desmembramento do sistema em diversos métodos de atuação, a gente começa a ver essa linguagem se infiltrando no cinema, ali na Hollywood dos anos 50, primeiro ali nos anos 30 com o Group Theater, e depois nos anos 50, 60, 70, a partir do trabalho do Actors Studio, que também é o nome de uma instituição que talvez muitos de vocês conheçam, tenham ouvido falar. Enfim, então a gente vai cobrir essa parte histórica e investir numa base teórica sólida para vocês sobre o que é esse tal sistema Stanislavski, quais são os princípios fundamentais desse sistema, né, os conceitos fundamentais dele, e como ele se diferencia nas técnicas desses diversos professores, né? Qual que é o método do Strasberg, qual que é o da Stella Adler, qual que é o do Meisner. Então, a gente vai falar sobre conceitos muito famosos e muito polêmicos, como memória afetiva, imaginação versus memória, análise ativa, método das ações físicas. Então, a gente vai esclarecer, botar os pingos nos is aí de o que é cada coisa, cada conceito, entender como eles foram desenvolvidos, qual é o uso deles, né? E depois, a gente também tem uma pequena parte histórica de como essa árvore genealógica stanislavskiana, né, e dos seus discípulos, chegou ao Brasil, no final dos anos 50, dos anos 60, 70, através principalmente de figuras como o Augusto Boal e o Eugênio Kuznet. Uma vez terminada essa parte histórica e teórica, a gente vai investir mais ainda em conceitos do chamado method acting, que vão ser muito importantes para vocês depois para as aulas mais voltadas à prática, ao dia a dia do set de filmagem. A partir da nossa terceira aula,
já é bem prática, prática, prática. Apesar de ser um curso online, né? Eu digo que é prático porque é muito voltado para essa realidade de set. Dá ferramentas realmente que vocês vão utilizar. Então, nossa terceira aula é a aula de conhecer a análise de texto stanislavskiana. É basicamente o que todo diretor tem que fazer quando pega um roteiro na mão e vai dirigir os atores, né? Então, quando um diretor recebe um roteiro, ou, enfim, quando ele mesmo é o autor do roteiro, ele tem uma série de análises que ele tem que fazer, né? Uma análise técnica, enfim, cada departamento tem a própria análise técnica. A gente vai aprender o que é uma análise técnica, digamos assim, do ponto de vista do ator, né? Para dirigir os atores. Então, essa análise de texto stanislavskiana tem diversos conceitos, muitos dos quais vocês já devem ter ouvido falar, assim, de orelhada, porque estão muito disseminados no mercado, né? Então, super objetivo ou necessidade, objetivo, verbos de ação, intenções, circunstâncias, gênese. Então, são vários conceitos que a gente vai cobrir. E o que é muito importante, eu dou uma análise de texto de base stanislavskiana que contempla basicamente todo mundo que veio depois. Então, contempla os conceitos do Strasberg, até de terceira, quarta, quinta geração stanislavskiana, por exemplo, da Ivana Chubbuck, que é uma coach de atuação americana que está muito em voga agora no Brasil, né? Por conta da publicação do livro O Poder do Ator, que é aquele livrinho amarelo que talvez vocês conheçam. Então, enfim, tudo isso vem de Stanislavski, é a mesma matriz. E os conceitos, eles são iguais na maior parte desses métodos, dessas pessoas que eu citei, mas às vezes eles vêm com nomes diferentes. Então a gente vai aprender todos os nomes que um mesmo conceito pode assumir, porque aí quando vocês estiverem conversando com os atores de vocês, nos trabalhos de vocês, o ator vai falar: ah, então, mas isso aqui é um objetivo geral, e você vai saber do que ele está falando, porque você conhece, se você domina o conceito, você consegue identificar ele, não importa sob qual nome ele se apresente, sob qual título ele se apresente, né? Então, é uma análise bem completa que vocês vão aprender a fazer. E esses conceitos, eles não são assim só para, eu vou analisar, vai ficar por isso mesmo. Não, eles vão ser muito fundamentais, vão mudar a vida para vocês dirigirem a partir de agora, né, depois do curso. Vocês vão realmente usar esses conceitos todo dia no set de filmagem, falando com o ator. Essa análise que a gente vai aprender, a gente vai ter um exercício que vocês vão fazer individualmente, né? Uma análise de vocês, de uma cena, de um filme que vocês vão escolher. Depois eu vou ler tudo isso, os exercícios individuais, vou dar um feedback particular para cada um e a gente refaz quantas vezes forem necessárias para vocês pegarem realmente o jeito de como faz essa análise. E a partir do quarto encontro, a gente vai mais ainda para a realidade do set, né? Então, o quarto encontro é um que eu gosto de chamar, assim, de o óbvio precisa ser dito. Porque, como vocês viram lá na ementa no site, nossa quarta aula trata muito do relacionamento da direção com o elenco, né? Como fazer o elenco confiar na direção, que é muito uma demanda dos diretores, né? Como criar, estabelecer e manter um ambiente de set seguro para os atores, propício para os atores darem o melhor de si, né? O melhor que a capacidade daquele artista te dá, de você conseguir obter isso dele no set de filmagem. Então tem muitas coisas que são óbvias, aparentemente, mas ao mesmo tempo não são, porque no mercado, infelizmente, o que a gente vê acontecendo em sets de filmagem de grandes produções, tanto de conteúdo quanto de publicidade também, enfim, é que essas coisas que são bem básicas, assim, não são cumpridas. E os prejuízos disso para a atuação são muito grandes, muito. Parece besteira, mas não é. Então, são atitudes simples e que, assim, se vocês dominam, enfim, essas atitudes, incorporam isso no dia a dia de vocês, assim, metade do trabalho para a direção de atores no set tá feita, sabe? Então, é muito simples, é óbvio, mas aparentemente precisa ser dito, precisa ser explicado, precisa ser relembrado.
enfim, e talvez algumas coisas vocês realmente não conheçam, né? Nem todo mundo conhece, enfim, coisas que realmente mudam para o ator, né? O ambiente para o ator no set de filmagem, né? De como ele se sente, do quão à vontade ele está, do quanto ele vai conseguir se desenvolver ali no set de filmagem a partir de pequenas atitudes que a gente, como equipe, que a gente cria. E também nessa aula, o foco dessa aula é Judith Weston. Para quem não conhece Judith Weston é basicamente assim o padrão ouro de ensinar direção de atores no mundo, né? Então, assim, qualquer curso nos Estados Unidos, na Europa, vai falar sobre Judith Weston. Judith Weston, ela se apropria de conceitos de Stanislavski, mais uma vez, voltados, assim, realmente para o ponto de vista do diretor, né? E a Judith fala muito sobre essa questão de criar um relacionamento seguro, né, entre a relação, entre a direção e o elenco, de criar um ambiente de set propício para o elenco, e fala muito sobre o que eu estava falando no começo do encontro, que é a tal da direção de resultado, né? Então a gente vai se debruçar mais nisso, ver o que é essa direção de resultado, todos os exemplos de direção de resultado, né, que são muito comuns, como eu falei, e por que a direção de resultado pode ser tão ruim? Por que ela é arriscada? Vamos entender por que isso e vamos aprender alternativas a ela, né? Então, se não é para eu fazer direção de resultado, o que eu faço no lugar, né? Então, a gente vai aprender como fazer e a resposta basicamente está na aula anterior, que são aqueles conceitos da análise de texto stanislavskiana. É trabalhar com as circunstâncias, com os verbos de ação, com o objetivo. Então, vamos dar vários exemplos de como transformar tudo isso que a gente viu na outra aula em falas, né? Em diálogo, instruções, orientações que a gente vai dar para o ator no set, ao invés de só falar maior, menor, quero mais, quero você bem nervoso, quero você com muita raiva, né? Para a gente sair um pouco desse vocabulário e conseguir dar muito mais para os atores. Quinto encontro é um encontro também muito importante, que é o que eu chamo do encontro sobre análise ativa. A gente vai entender o que é exatamente análise ativa, né, dentro do vocabulário stanislavskiano. Mas, basicamente, é um encontro para a gente falar do período de ensaios ou do período de preparação, né? E tratando os ensaios aqui como improvisações. Porque, enfim, improvisação geralmente é tido como uma coisa de, eu vou parafrasear as palavras do texto, né, do diálogo. Não é isso, né? A gente pode improvisar seguindo exatamente o diálogo que foi dado, que está escrito, seguindo marcas que foram pré-estabelecidas, mas improvisar no sentido de ter uma abertura para o novo, né? De estar aberto para o imprevisível, para construir junto ali o diretor com os atores, para entender quais marcas estão funcionando, quais não estão funcionando, por que não estão funcionando, né? Para de repente levantar uma decupagem a partir dessas improvisações, né? Então é isso, gosto de sempre chamar o período de ensaios como improvisações, na verdade, para essa abertura, né? Porque na hora do set, muitas vezes por conta do cronograma apertado, né? Por ser um ambiente hostil, tempo é dinheiro, né? Tá tudo correndo ali. Não é muito o momento de estar com essa abertura para experimentação, para criar, enfim. Então a gente tem que fazer isso antes, né? Então, dentro desse encontro sobre análise ativa, a gente vai aprender várias formas de análise ativa diferentes, né? De improvisações diferentes. E vamos aprender a finalidade de cada improvisação e como se conduz cada tipo de improvisação, né? Improvisação para levantamento de cena é uma coisa, por exemplo. Improvisação para estabelecer relação entre os atores, né? Já é outra. E vamos falar de vários exercícios que são para criar essas relações entre os atores. Então, os atores muitas vezes eles vão se conhecer poucos dias antes, né, da primeira diária e vão ter que fazer um casal que está junto há 30 anos, né? Ou vão ter que fazer pai e filho, irmão e irmã, vão ter que fazer arqui-inimigos, enfim. Diversas relações existem no roteiro, né?
e que a gente vai pedir que os atores vivam essa relação de maneira verossímil, né, para a gente ali na câmera. Então, a gente vai conhecer diversos exercícios para levantar, estabelecer e construir essas relações entre os atores, né, para que elas sejam críveis para quem está assistindo. Além disso, vamos falar de exercícios que também podem acontecer nesse período de preparação, de ensaios, que são para construir o personagem, digamos assim, para se apropriar daquele universo e que vão servir como gatilhos emocionais para os atores na hora do set de filmagem. São exercícios muito legais e a gente vai aprender a lógica que existe por trás deles, né? Porque isso é muito importante, até para vocês poderem fazer adaptações, porque cada roteiro, quando a gente é criativo, a gente consegue propor exercícios completamente diferentes e fora da casinha, a partir de roteiros diferentes, né? De acordo com as necessidades daquele roteiro e também com as necessidades daquele elenco, daquelas pessoas que estão ali. Então, quando a gente aprende a lógica por trás de exercícios, a gente consegue subverter, adaptar de acordo com o que a gente precisar para cada roteiro, para cada elenco que a gente estiver trabalhando. Que mais desse quinto encontro? Vamos falar um pouco sobre questão de construção de personagem do ponto de vista de uma construção física, vocal, mas isso a gente fala muito pouco, porque é mais da esfera do ator, né, do que da direção. E vamos falar também de exercícios que a gente pode usar também como estratégia na hora da produção de elenco, né, quando a gente estiver fazendo o casting. Então, como a gente dirige um teste de elenco, o que a gente observa, como a gente consegue tirar o melhor daqueles atores que estão ali sendo testados para os papéis do nosso filme. E que outros exercícios a gente consegue fazer com eles, né, para ver o quanto que eles estão próximos ou distantes do universo daquele personagem ou do que a gente imaginou para aquele personagem, né? E aí tem vários exercícios legais e que servem, como eu falei, tanto para quando você já está com um ator contratado, né? Quando a gente está no processo de preparação desse ator, quanto para um teste de elenco. Para além disso, vamos falar brevemente de questões polêmicas também, ainda relembrando os conceitos que eu falei sobre memória afetiva, sobre o uso de material pessoal no trabalho do ator e como que o diretor usa isso sem ser de uma maneira invasiva, sem ser de uma maneira antiética, como que o diretor se utiliza desse arcabouço aí teórico de atuação, mesmo com atores que não têm formação nesses métodos, né? Ou até atores que rejeitam esses métodos, né? Porque isso existe, cada ator, digamos assim, existem várias correntes de atuação no mundo, né? Várias ideologias de atuação. E esses conceitos, eles são universais. Tem gente que duvida quando eu falo no encontro de abertura e no final do curso fala, é verdade, agora eu entendi o que você estava falando. São coisas universais que servem realmente para todo ator, mesmo aqueles que não têm formação nesse universo stanislavskiano, mesmo aqueles que rejeitam esse universo de técnicas, e mesmo não atores, né? Porque são coisas realmente universais dos seres humanos, e existem várias formas de utilizar isso, sempre de maneira respeitosa, com o consentimento, autonomia do ator, né? Que é muito importante. E depois a gente tem o nosso sexto e último encontro, nossa última aula. O tema é preparação de elenco. Então a gente fala especificamente sobre o que é essa preparação de elenco, né? Que é uma função brasileira no audiovisual, né? Agora parece que começou a ter na Argentina. E preparação de elenco, como existe aqui no nosso audiovisual brasileiro, é uma invenção do Brasil, realmente. Então a gente vai entender por que isso surgiu no nosso cinema brasileiro, a quais necessidades esse preparador de elenco veio atender. Vamos debater polêmicas em torno da preparação de elenco, né? Em que medida o preparador seria uma terceirização da direção, né? Que tem um pouco essa acusação, né, de que o diretor que contrata um preparador de elenco é porque ele não sabe dirigir ator.
Às vezes pode ser, mas às vezes também pode não ser. Tem excelentes diretores que sabem dirigir ator muito bem e que ainda assim têm preparadores de elenco, né, nos seus filmes. Então a gente vai entender também essa polêmica em separar as coisas. E vamos debater também os limites éticos da preparação com relação aos atores, né? Porque essa é toda uma outra discussão. Então, é importante que vocês, como futuros diretores ou já atuantes diretores, se familiarizem com essa discussão, que é uma discussão ética e estética sobre a preparação de elenco. Então, vamos falar sobre aí, as denúncias, as polêmicas, todo esse diálogo público que ganhou força principalmente nos últimos anos. Vamos falar especificamente, claro, da Fátima Toledo, que talvez muitos de vocês também já tenham ouvido falar. Para quem não conhece Fátima, Fátima Toledo foi a primeira preparadora de atores no Brasil, né? Foi pioneira disso no nosso cinema e quem liderou aí esse caminho, né? Ela começou preparando Pichote, que é um filme do Hector Babenco, de 1981. Quem não viu, veja, é um filme muito importante para a história do cinema brasileiro e muito importante para vários cineastas no mundo. Depois ela ficou fazendo pequenas coisas durante os anos 90, enfim, até que ela ganhou muita notoriedade com Cidade de Deus, né? Que aí acho que muito mais gente deve ter visto. E, enfim, e aí a partir daí realmente explodiu a preparação de elenco no Brasil. Vários outros profissionais surgiram no mercado. Hoje tem centenas, talvez já milhares de preparadores de elenco no Brasil, porque a expansão dessa função acompanhou muito a própria expansão do audiovisual brasileiro, né? A própria retomada do cinema, enfim. Então são duas coisas que foram aí caminhando em paralelo. Então vamos debater toda essa questão da preparação de elenco, entender aí os prós e os contras, digamos assim, para vocês também decidirem quais caminhos vocês querem seguir enquanto diretores, se vocês querem trabalhar com preparador ou não, enfim. E vamos também fazer uma reflexão sobre as possibilidades e responsabilidades, principalmente, do trabalho com não atores, né? Porque também a preparação de elenco foi uma coisa que surgiu também muito ligada com o uso de não atores no cinema brasileiro, né? Que é uma prática, claro, que já vinha desde muito antes, né? Isso já tinha no Cinema Novo, já tinha na obra do Nelson Pereira dos Santos, enfim, mas que ganha muita força também pós-retomada e não parou até hoje, né? A gente tem várias produções com elenco de não atores. Lembrando que quando eu falo de não atores, eu não estou falando daquela coisa assim, Jade Picon, um influencer que vai fazer. Não é isso, né? São pessoas que são muito parecidas com os papéis para os quais elas são chamadas, né? E muitas vezes são pessoas com algum grau ou algum tipo de vulnerabilidade social, né? Então, muitas vezes também, quando a gente fala em não atores, a gente está falando de crianças, né? De atores mirins. Então, vamos também fazer um pouco essa reflexão para vocês também ficarem a par dessa discussão ética sobre o uso de não atores. Acho que passei por tudo da ementa. Alguém quer fazer alguma pergunta, por enquanto, sobre a ementa? Estou vendo a carinha do Jackson, mas não vejo mais ninguém. Então, ninguém. Tá bom. Sobre a ementa, não, mas eu gostaria de fazer perguntas depois. Pode fazer, Kelly, não tem problema, pode fazer. Então, você falou dos métodos, eu vou fazer uma pergunta polêmica. Eu sou atriz de teatro também, mas eu não tenho formação, mas assim, eu faço teatro desde pequena, desde 7 anos de idade. E o que você acha? Você falou de preparação e tal. O que você acha do método Fátima Toledo? Uhum. E eu te pergunto isso porque eu participei de uma oficina, não com ela, mas com o Frederico Foroni, que era um dos discípulos, não sei se você conhece. Eu tenho uma opinião e eu gostaria de ouvir a sua, porque impacta muito na atuação e na forma de dirigir os atores. Kellen, eu estudei com o Federico,
e estudei com a Fátima também por bastante tempo. O meu doutorado, o principal estudo de caso do meu doutorado, que é sobre preparação de atores no audiovisual, o principal estudo de caso é a Fátima Toledo, então eu conheço bem profundamente o trabalho dela, né? E eu, pessoalmente, como atriz, sempre gostei muito de tudo que me foi proposto, sempre que eu estudei com a Fátima, também quando estudei com o Federico Foroni, sempre gostei muito. Então, para mim, sempre foi muito positivo. Minhas experiências foram muito boas. Mas também sei, né, estudei muito a fundo isso também, todas as pessoas que tiveram experiências muito negativas, né? Então, o que eu acho é que realmente não é para todo mundo e não são todas as pessoas que se sentem à vontade com isso, né? Então, o que a gente precisa é sempre criar e ser vigilante de que existam mecanismos dentro das produções para que os atores possam dizer não, né? Para que exista realmente espaço para o consentimento. E o consentimento, você não consegue, não existe espaço para consentimento quando existe pressão do tipo, se você não fizer isso, você vai perder o trabalho, né? Ou, se você não fizer isso, você não é ator o suficiente, você não é entregue o suficiente, né? Então, existem várias formas de coagir sutilmente um artista, né? Então, a gente sempre tem que estar vigilante de que nas produções exista espaço para o consentimento verdadeiro, né? Para que as pessoas que querem se experimentar nesses métodos como o da Fátima, realmente estejam lá com desejo realmente de estar lá, né? Não por pressão ou por outros aspectos. Então, a gente vai falar sobre como dar espaço realmente para garantir esse consentimento, né? Mais recentemente surgiu uma figura muito importante no audiovisual, que a gente também vai falar nessa última aula, né, no sexto encontro, que é o coordenador de intimidade, né? Que é uma pessoa, digamos assim, um preparador que está ali só para cuidar das cenas de caráter afetivo, sexual, enfim, que envolvem desde uma nudez até um beijo, até realmente cenas mais explícitas, né? Só que isso é super recente no audiovisual. Isso começou agora na pandemia, que teve o primeiro na HBO, né, nas séries, e agora está tendo no Brasil, principalmente também por demanda dos players, né, a Amazon, a Netflix, a HBO, que tem essa demanda que é recente no mercado, né? Então, esse movimento da gente cuidar muito mais da autonomia dos atores, do consentimento dos atores, é super recente. Então, o que me parece é que, historicamente, parece assim ter havido realmente várias situações erradas que não deveriam ter acontecido, que a coisa foi conduzida de uma maneira ruim e que pessoas se sentiram feridas, né? Mas também sei que hoje profissionais como a Fátima tiveram que se rever muito, né? E mudaram muito também o modus operandi, digamos assim, de como agiam no passado, né? Então, que eu sei de hoje, como a Fátima conduz o trabalho dela, me parece, pelas informações que eu tenho, super positivo e distante de coisas que aconteceram no passado, né? Nos anos 90, início ali dos anos 2000. Com relação ao método dela em si, a gente vai ver, e acho que vai ficar claro, o quanto ele guarda de semelhanças, inclusive com a matriz stanislavskiana. E em alguns momentos se distancia radicalmente, né? Então a gente vai ver em que medida esse método da Fátima também ele reitera conceitos que vêm de Stanislavski, e em que medida ele rejeita esses conceitos ou ele transforma, adapta esses conceitos, né? Mas quando a gente fala de atuação naturalista, dificilmente a gente consegue fugir de Stanislavski, sabe? E quando a gente para realmente para analisar, porque quando você fica com esse olhar acadêmico, né, que eu que venho da academia, do mestrado, do doutorado, você fica fazendo essas análises, essas pontes entre as coisas, aí fica mais claro de enxergar. Mas às vezes não é tão aparente, né, à primeira vista. Mas guarda muitas semelhanças, né, muitas semelhanças, enfim. A matriz é a mesma, né, que é o conceito de Stanislavski, que é uma palavra russa, que chama perishvania, não sei falar direito,
mas basicamente está sendo traduzido agora como experiência do vivo, né? Que é viver verdadeiramente em circunstâncias imaginárias, né? Então, quando a gente fala de atuação naturalista, que é essa que é hegemonicamente a mais pedida no audiovisual, a gente está falando disso, de experiência do vivo, de viver verdadeiramente em circunstâncias imaginárias, né? Numa situação que é ficcional, mas é você, ator, ali vivendo aquilo, né? É o seu corpo experienciando todas aquelas coisas. Não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu. É engraçado, nessa oficina, foram 3 ou 4 dias, que era de interpretação de atores, eu fui como atriz, né? E a sensação que eu tinha quando chegava em casa era que tinha passado um trator, meu corpo ficava moído, e a sensação também que eu tinha feito uma terapia de 1 ano em 1 dia, e para cada dia, é muito doido. Mas eu acho que, enfim, eu não. Tem algumas coisas do método que, para mim, eu acho complicado, para os outros. Eu não acho que o ator deva ser exposto. Até é interessante você falar isso, porque eu não sei se você vai abordar isso no curso, mas antigamente tinha uma. Como é que eu vou dizer? Uma lenda, porque eu vou chamar isso de lenda, mas que era na prática era verdade, que diretor bom era aquele que gritava, que humilhava, inclusive diretores famosos aí de novela, de não sei das quantas. Inclusive, eu tenho relatos de atores que passaram por isso, tanto em televisão quanto no cinema, sabe, de chegar ao máximo por gritos, humilhações. E hoje em dia sabe-se que para você dirigir você não precisa disso, né? Porque me parece que era uma coisa mais assim, porque eu, para mostrar que eu sou fodão, que eu sou o máximo, eu tenho que ser aquela pessoa extremamente, porque eu grito, porque eu falo, porque eu dou esporro, e o povo fica com medo. E eu acho interessante abordar, nem que seja brevemente isso no curso, para a gente entender o porquê era feito e por que não se deve fazer hoje em dia, né? É uma mudança de comportamento que uma das mudanças que teve no set, essa coisa que você falou da coordenador de intimidade, não sabia. Eu fiquei assim, nossa, e é bom, e é muito bom, porque é muito constrangedor para o ator, né? E sem preparação nenhuma, mil coisas acontecem no set durante essas cenas, e é muito interessante isso que você abordou agora. O coordenador de intimidade, ele é um profissional que está lá para proteger os atores, né? Especificamente de questões de assédio sexual, né? Tanto entre atores, mas também por parte de pessoas da equipe, ou o próprio diretor, diretora, enfim. Mas hoje existem vários mecanismos de proteger não só os atores, né, mas principalmente os atores do assédio moral, né, que é disso que você está falando, da questão de gritos, de maus tratos, né, de grosseria, enfim. E isso é o que eu falei, né, quando eu falei daquela aula, que é a quarta aula, que é do o óbvio precisa ser dito, né, é um pouco nessa linha também, né, de como a gente cria um ambiente seguro e propício para o trabalho dos atores, que com certeza não é esse ambiente aí de gritos que era moda antigamente. E como você falou, isso era assinatura de muitos grandes diretores de TV, de teatro, né? Então, enfim, é uma geração que está passando, né? Essa geração está indo embora, mas deixa resquícios, né? Ainda. Então, aos poucos a gente está revendo isso no mercado e me parece que melhorando cada vez mais, né? Então, com certeza a gente vai abordar muito, muito isso. Mais, pessoal, perguntas, perguntas, perguntas. Polêmicas, fofocas. Que eu geminiana, já perguntei um monte. Não, mas fica à vontade, Kellen. Sua pergunta é a pergunta de outros e por aí vai. Uhum. Não, eu acho interessante essa história que você falou assim,
no início. Ah, faz menos, faz mais. Porque eu sou atriz que não tenho formação de atriz. Eu aprendi isso na prática, né? E quando você começa muito novinha na escola, você escreve, você dirige, você atua, você cuida do figurino, você faz um monte de coisa, mas não tem muito essa percepção teórica. Você não tem o conhecimento teórico e acaba que na vida você vai. Eu já fiz, né, teatro profissional, mas você vai se levando, deixando e acaba não tendo uma formação. E eu acho que um ponto muito legal do curso é isso. É tanto a prática, como você citou, dos exercícios, quanto você falar da teoria. Porque a teoria por si só por teoria, a gente pode pegar o livro e ler, né? E quando você alia a teoria à prática, aí já fica diferente a percepção que a gente vai ter disso tudo. Porque é realmente muito complicado, até porque tem atores também, eu conheço, inclusive atores famosos que falam, eu sou indirigível. Eu não, e tem vários nomes de famosos assim, que não chama esse ator não, porque ele não aceita direção. E conheço uns até gente boa mesmo, fala, não, mas é porque eu sou um ator, isso, aquilo outro, que eu não aceito ser dirigido, porque eu tenho o meu lado criativo. Enfim, eu acho que nem tanto a terra, nem tanto ao céu, nem tanto a terra. Eu acho que tem que ter um meio termo nisso tudo. E o que você acha quando o diretor pega um tipo de ator desse que não aceita ser dirigido? Você acha que tem formas de contornar? Pelo curso você vai ensinar essas formas? Ou você acha que ou não chama esse ator ou deixa o barco ir? Geralmente, quando a produção opta por um ator difícil, entre aspas, ele pode ser difícil ou porque a convivência com ele é difícil, ou porque, como você falou, ele se considera indirigível, então ele só quer se autodirigir, geralmente é uma grande estrela, um ator muito reconhecido, né? Enfim. Quando a produção opta por esse nome, provavelmente é porque ela pesou os prós e os contras, né, de ter aquela pessoa, e os prós pesaram mais, né? Então, muito se fala sobre o Joaquin Phoenix fazendo o Joker, né, o Coringa, do quanto ele foi uma pessoa difícil no set de filmagem, né? Ele pediu várias vezes desculpas para a equipe quando ele aceitou o Oscar, ele pediu desculpas, enfim, né? Então, você enquanto diretor, diretora, você vai pesar o quanto essa pessoa agrega, né? Então, o quanto os contras desse profissional podem ser superados pelo quanto ele agrega, né? O Joaquin Phoenix agrega muito, né, para um filme. E aí você vai pesar isso. Agora, tem muitos atores no mercado que podem ser considerados indirigíveis ou difíceis, na verdade, porque são pessoas, entre muitas aspas, traumatizadas, talvez melhor, acostumadas, habituadas a serem dirigidas de maneira errada. E por isso que elas têm má vontade de ser dirigidas, né, quando elas chegam no trabalho. Então, o que a gente vê nesse curso tem muito a ver com aprender a dirigir essas pessoas para que pouco a pouco elas se abram às suas orientações, passem a ouvir realmente o que você está falando e a considerar, né, a valorizar as suas orientações, porque elas vão saber, elas vão perceber que não é mais do mesmo, sabe? Que não é uma pessoa que só está fazendo essa direção de resultado, né, que eu estava falando, que é algo mais rasteiro, mais básico, né? E que sim é um diretor que tem propriedade daquilo que está dizendo, que sabe dirigir um ator, porque sabe como um ator pensa, sabe como um ator funciona, porque também se apropriou daquele universo, daquela dramaturgia, da humanidade daquele papel, né? Então, rapidamente, quando um ator saca que tá diante de um diretor, de uma diretora, com esse outro grau de sensibilidade, de conhecimento do trabalho de ator, ele valoriza isso muito mais. Então, esse ator que supostamente era indirigível, você vai conseguir
ganhar o respeito dele, né? E ganhar a escuta dele para você. Além disso, todas essas coisas de ambiente de set, de relação entre direção e elenco, também são muito valiosas para você conseguir trabalhar com essas pessoas supostamente indirigíveis, né? Então, a relação de cumplicidade, de confiança que você cria, também é determinante para você conseguir dirigir esse tipo de ator, né? Que possivelmente, como eu falei, né, de ser uma pessoa traumatizada, né, acostumada, é uma pessoa que está acostumada com ambientes de set que não respeitam o trabalho do ator. O que é um ambiente que não respeita o trabalho do ator? Não é esse que grita, não é só isso. Isso é muito, muito óbvio, mas assim, é muito mais assim a coisa de se um ator está prestes a fazer uma cena de alta carga emocional e tem um foquista que está com o celular aberto vendo meme, o ator vê isso. Ele registra isso no inconsciente dele, mesmo que ele não queira. Então, isso é mais uma coisa que ele tem que superar ali no momento dele de concentração para fazer uma cena, né? Um ambiente disperso, uma pessoa que fez uma piada ali, que fez um comentário desnecessário lá, uma assistente de direção que chegou antes de uma cena difícil, que chega falando, faltam 5 minutos para o almoço. Isso acaba com o trabalho do ator, né? E é super simples de corrigir, de adaptar isso. Então, assim, é contraproducente para o diretor ter um ambiente de set assim. A atuação dos atores não vai ficar boa, ou não vai ficar tão boa quanto aqueles atores poderiam chegar, né? Quanto eles poderiam dar diante das capacidades deles enquanto artistas, né? Então, tudo isso são coisas que ajudam, como eu falei, né, respondendo a sua pergunta, a lidar com essa pessoa que supostamente chegou ali nesse trabalho sendo o tal do ator difícil ou o tal ator indirigível, né? Eu acho que dificilmente, fazendo um caminho certo, né, enquanto diretor ou diretora, dificilmente você acha alguém que você não consegue conquistar como aliado, sabe? Seguindo as coisas que a gente vai falar nesse curso. Que você não. Você vai conseguir conquistar ele como seu aliado e vai conseguir conquistar o respeito dele de, pô, esse cara ou essa mulher entende de atuação, entende do meu ofício, tem consideração pela dificuldade que é o que eu estou fazendo aqui, né, como ator no set. Então, isso faz toda a diferença e isso ajuda muito. Mas, como eu falei, de todo, se nada adiantar, é isso. Geralmente se pesa, né, os prós e contras de ter essa pessoa difícil ou indirigível no seu projeto, né? Dei o exemplo aí do Coringa, a produção pesou que valia a pena ter o Joaquin Phoenix, mesmo com os contras dele, porque o que ele agregava era muito maior, né? Mas o ideal é que a gente tenha o melhor dos dois mundos, que a gente tenha um elenco de pessoas bacanas e dispostas, né, a serem colaboradores e que também sejam grandes artistas, né? E isso é possível de cultivar de ambas as partes, né? É uma via de mão dupla. E o exemplo funciona muito, né? Assim, é bobo aquilo, né? Mas assim, gentileza gera gentileza, respeito gera respeito, né? E infelizmente os atores estão acostumados com ambientes muito hostis ao trabalho deles, né? Ambientes de set que não existe isso, não existe esse respeito, essa consideração, então já chegam armados, né, nos outros trabalhos. Então aí cabe a essa outra equipe de direção mostrar que não, aqui nós somos diferentes, aqui fizemos o curso com Giovana, não, a gente não trata os atores mal, a gente entende a natureza do trabalho do ator, né? Então, eu acho que é isso, acho que é por aí. Respondi, Kellen? Respondeu. Deixa eu só colocar uma última questão que eu não sei se você vai abordar no curso ou não. Provavelmente eu acho que não, mas que eu acho seria importante tocar em algum momento a questão a questão de gênero, quando a gente fala de diretora. Porque acontece muitas vezes, e aí não é porque a diretora é boa ou ruim, mas é porque ela é mulher, né? De não ter o respeito dos atores, e é uma coisa complicada de você construir.
você consegue até construir quando você vira uma Ana Mulher, por exemplo, que aí o cara já chega lá, o ator já chega lá, né? Eu falo cara porque geralmente parte mais de atores e não de atrizes, né? Eu não sei se você vai abordar isso, porque como você vai abordar como dirigir ator, como se fazer respeitar, eu acho importante esse viés do gênero também, que é uma coisa muito complicada e muito recorrente, e que ainda a gente não está nem perto de sanar. Sim. Nos últimos anos, tem uma leva de diretoras muito bem-sucedidas. Eu vejo que as pessoas que estão emplacando uma direção atrás da outra, de séries para o streaming, de longas, são mulheres. São majoritariamente mulheres. E eu acho que tem a ver com as mulheres serem pessoas que dominam muito mais essa compreensão de humanidade, essa empatia que é necessária para conhecer e compreender o trabalho de um ator, né? E isso está sendo notado, essa capacidade está sendo notada e por isso eu acho que elas estão sendo cada vez mais valorizadas, estão pegando um trabalho atrás do outro, graças a Deus. Mas é uma coisa recente. Eu não acho que caiba a diretora mulher nenhuma se fazer respeitar, entende? Eu acho que isso, digamos assim, teria que ser um curso para ensinar os atores o básico, mas assim, isso na verdade não é para ensinar atores, é para ensinar pessoas, né? Ensinar paridade de gênero, ensinar o básico de não só não ser machista, como combater o machismo em ambientes de trabalho, e o set de filmagem é mais um desses ambientes de trabalho, né? Então, assim, eu não acho que nenhuma mulher tem que fazer nada de diferente para ser respeitada por ser mulher, entende? Então, para mim, não caberia ensinar isso no curso, de tipo, como se fazer ser respeitada enquanto mulher, porque não tem nada de diferente que uma mulher tem que fazer do que um homem tem que fazer para saber conduzir uma equipe com liderança, com sensibilidade, mas também sendo uma pessoa que é respeitada enquanto autoridade, né? Enquanto uma pessoa com X grau de hierarquia num set de filmagem, né? Então, para mim, não existe diferença, né? Eu acho que se eu estivesse ensinando coisas para as mulheres se fazerem respeitar mais, eu estaria reforçando isso de que existe uma diferença, né? E não existe, não deveria existir. Então, o que eu acho, na verdade, é que a gente tem que, enfim, é difícil isso, né? Porque acho que não cabe a gente ainda continuar ensinando homens a respeito, né? Mas digamos assim, cobrar e não tolerar mais certas coisas e sempre não se calar, né, diante de nada. Mas isso não é só para diretora, isso é para qualquer pessoa no set de filmagem de qualquer gênero, né? Quando vê algo nesse sentido acontecendo, disso ser levado para as instâncias em que precisa ser levado, né? Então, dentro de uma produção profissional, né, claro, não uma coisa amadora, nem uma coisa estudantil, por exemplo, sempre existem os meios legais, né? Existe digamos assim, um compliance dentro das produtoras para você levar as questões. Então, eu acho que eu posso abordar no curso é nesse sentido, de que, na verdade, todas as questões, não só de gênero, mas, enfim, outros tipos de discriminação que podem acontecer entre quaisquer membros da equipe, entre um foquista e uma maquiadora, né? Que isso tem que ser levado realmente às instâncias legais que as produções têm, porque toda produção profissional tem mecanismos legais de como lidar com isso, né? E cada vez mais, principalmente os players, exigem muito isso das produções. Então, a gente tem uma série de profissionais hoje do meio legal, né? Que são especializados em questões de assédio em ambiente de trabalho do audiovisual, né? Então, inclusive, se você se interessa pelo assunto, eu recomendo a Raquel Lemos. Você pode achar ela no LinkedIn ou no Instagram, que ela dá muitas palestras sobre o assunto. Ela elabora contratos para o audiovisual a partir dessa perspectiva de lutar contra assédio moral, de lutar contra assédio sexual, de lutar contra
machismo no ambiente de set, em toda a cadeia do audiovisual. Ela tem um trabalho bem significativo sobre isso. E tem uma ONG que se chama Mais Mulheres Audiovisual, que também trata de todas essas questões de paridade de gênero no mercado audiovisual, né? Então, eu acho que é por aí que a gente tem que tentar divulgar e se aproximar dessas pessoas, dessas mulheres que estão liderando esse debate, mas acho que a gente, enquanto mulheres, a gente não tem que fazer nada diferente para ser respeitada. O problema não está na gente, o problema está em quem não está respeitando a gente, né? Em como respeitaria um diretor homem. As coisas que a gente tem que fazer não tem diferença, não deveria ter diferença do que um diretor homem faz, né? A meu ver. Não, perfeito, Giovana. Eu só queria fazer uma provocação mesmo. Talvez eu coloquei a questão de forma errada, não me fiz esclarecer. Não é que você vai ensinar que as mulheres... Eu só perguntei se você vai tocar nesse ponto, porque eu acho que sempre que a gente puder tocar nesse ponto, porque você vai ter alunos, né, homens. Então, eu acho que, mesmo que sutilmente tocar no ponto, eu acho interessante, eu acho válido. E não só para diretora, não, diretora de fotografia, sabe, técnico de som, qualquer cargo que seja, eu acho que é importante a gente pautar isso pelo menos um pouquinho para ir construindo, né, aos poucos. Mas é isso que você falou mesmo. E eu participo do grupo de mulheres do audiovisual, Mulheres Brasil, enfim, que é essa turma de mulheres do audiovisual mesmo. É isso mesmo. Muito bom, É isso, então a Mais Mulheres Audiovisual está com um trabalho bem bacana de fazer várias palestras sobre o assunto, né, de ações anti-assédio no set de filmagem. Então, vale a pena acompanhar esse trabalho. Mas eu tenho muita esperança, assim, de que as coisas estão melhorando bastante. Que, acho que daqui a pouco, assim, realmente os homens que não se adaptarem vão rodar, sabe? Vão ficar de fora. Então, acho que esse é o movimento agora, felizmente. Vamos ver. Vamos ver os próximos capítulos. Mas obrigada, Kellen, pelas perguntas. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu tenho uma dúvida. Gente, desculpa, porque realmente a internet não está colaborando nesse exato momento, aí minha câmera está fechada. Mas nas primeiras aulas, a gente vai ter muito conteúdo teórico. E aí eu queria saber se você vai recomendar algum livro para a gente já ter embasamento, enfim, para quem não conhece muito o assunto, conseguir chegar no mesmo nível. E se vocês disponibilizam de forma virtual esses livros ou indicações, enfim. Ótima pergunta, Viviane. Bom, já vou aproveitar para fazer a indicação aqui agora. É muito difícil indicar livros para diretores, né, sobre atuação. Então, geralmente o que as pessoas leem é A Preparação do Ator, do Stanislavski. Eu não costumo recomendar o livro para diretor. Eu não acho que seja muito claro, que instrumentalize muito um diretor, né, que não é ator, sobre o que fazer. O que eu recomendo sempre são 2 livros. Um deles tem em português, que eu já citei aqui, que é O Poder do Ator, é da Ivana Chubbuck, é um livro amarelo. Ele tá aqui na minha estante, mas não dá para pegar agora. O Poder do Ator tem tradução em português, né? Uma tradução recente. E acho que vai ficar claro para quem fizer o curso, né? É um livro para ator, mas os conceitos estão tão bem organizados e com uma pluralidade de exemplos que eu considero um livro que instrumentaliza muito diretor para dirigir atores. Então, essa é uma recomendação e eu vou falar várias coisas que vêm do livro no nosso curso. Outra recomendação é o livro Directing Actors, da Judith Weston, né? A Judith, como eu falei, ela é padrão ouro de como se ensina a direção de atores no mundo, né? Então, você vê, assim,
a lista dos diretores e diretoras indicados a melhor diretor do ano, do Oscar, assim, de vários anos para cá, é tudo ex-aluno da Judite. Então, assim, ela ensinou grandes nomes e ela, enfim, dá aula em várias universidades, vários cursos, enfim. Só que a Judite não tem tradução ainda para o português, né? Ela não foi publicada no Brasil. Quem sabe aí eu traduza, tô com esse plano. Porque se eu fosse recomendar um único livro de direção de atores, seria o dela, né? Mas aí é só para quem lê inglês. O livro dela tem um PDF, que eu vou compartilhar com vocês, mas enfim, vocês acham na internet também, quem quiser. E tem audiobook. Então, se você vai no Spotify, tem audiobook em inglês, né? Dos capítulos do Directing Actors. Além disso, o que eu passo mais ou menos de acordo com a demanda da turma, né? Porque tem turma que quer mais isso, tem turma que quer menos. Mas eu passo alguns textos teóricos de apoio, quase todos em português, mas infelizmente tem um ou dois que são em inglês, que são muito bons para quem conseguir ler em inglês. Mas assim, eu realmente considero que no curso, mesmo sem nenhuma leitura complementar, sem nem antes nem depois pegar nenhum livro, é bem didático, assim, é bem didático mesmo, é bem explicadinho, mesmo quem não ouviu falar nesses conceitos, assim, objetivo, né, que, sei lá, é um conceito muito comum que a gente usa, né, verbo de ação, intenção, quem nunca ouviu falar nisso, quem nunca ouviu falar em circunstâncias, em ser mágico, em memória afetiva, nada disso, dá para entender, super. Eu tenho bastante confiança de que as pessoas sabem, que as pessoas saem sabendo o que é cada coisa, e muitas vezes saem sabendo muito melhor do que vários atores, com formação, porque são conceitos que têm muita lenda em volta deles, tem muita desinformação, muitos mitos, muitas fake news, que inclusive são reproduzidas entre pessoas da classe artística, né? Inclusive entre atores super reconhecidos, atores famosos, atores premiadíssimos, que reproduzem erros, e eu digo erros, porque tem coisa que é questão de opinião, mas tem coisas que são erros factuais, realmente, históricos, a respeito de toda essa árvore genealógica stanislavskiana, e que são muito reproduzidos. Então, assim, eu acho que todo mundo que faz o curso sai bem apropriado realmente desses conceitos. Importante falar, no final do curso eu sempre passo uma lista de profissionais que eu recomendo para vocês continuarem estudando depois, tanto quem é ator e estudar como ator, mas também quem é diretor e fazer curso junto com atores, né? Então, passo uma lista de preparadores de elenco no mercado que tem cursos, que dão cursos recorrentemente, né? E também, principalmente, de professores de atuação dos métodos que eu vou citar aqui, né? Então, quem são as pessoas que trabalham com Chubb aqui no Brasil atualmente? Aí passo esses nomes todos para vocês. Quem trabalha com Strasberg, quem trabalha com Meisner, né? E aí vocês podem continuar os estudos de vocês depois. Um monte de gente, depois que fez meu curso, foi fazer curso com essas pessoas que eu indiquei. Teve gente que está virando ator aí, pessoas que se descobriram. Enfim, é uma profissão muito difícil, né? Não sei se eu recomendaria. Mas enfim, um universo teórico muito apaixonante, né? E aqui a gente vai ver bem profundamente cada coisa, mas depois sempre é maravilhoso quem se apaixonar, né? E continuar estudando sobre isso, né? Com profissionais que dão cursos presenciais, aí você vai lá, quem é diretor vai fazer cena atuando também, né? Que é muito importante. Outra coisa que eu sempre recomendo e que é insubstituível, que não sou eu que estou falando, não é a Giovanna, é a Judith Weston, e é assim, todos os diretores que você vê em entrevistas falam sobre isso, né? Que a coisa que mais ensina você a dirigir um ator é atuar. É se colocar em situação de atuar, né? De ator, alguma vez na vida. Por mais que seja super amador, que você grave um negócio com o seu celular, com amigos, passar por essa situação, por essa posição do ator, é uma virada de chave para qualquer um que vai dirigir, né? Então, no nosso curso não vai ter isso, mas é uma coisa que eu sempre recomendo, né?
E outra coisa que eu acho importante falar também nessa live aqui, não só para quem está agora aqui na sala, mas para as muitas pessoas que vão ver depois o vídeo, eu realmente tenho muita segurança e pelo feedback que eu recebo dos alunos, de que você sai desse curso sabendo dirigir ator. Você sabe dirigir ator depois que você faz esse curso. Você sai muito mais instrumentalizado, com mais apropriação sobre o ofício, tanto do ator quanto de como se dirige ator, com muito mais confiança, consequentemente, isso tudo com certeza. Mas claro que nada substitui a prática, né? Então, vocês vão realmente pegar o jeito quando vocês puserem a mão na massa, forem fazer os projetos de vocês, forem dirigir amigos, colegas, atores iniciantes, ou tiverem oportunidade de dirigir atores profissionais. Aí, com o tempo, realmente com a prática, com a experiência, cada vez mais vocês vão se sentir confiantes e as coisas vão vir mais, assim, mais fácil para vocês. Mas vocês saem completamente instrumentalizados para dirigir ator em qualquer tipo de produção. Para dirigir numa publicidade, para dirigir num longa, para dirigir num curta. Enfim, é um arcabouço teórico que contempla muitos gêneros, né? E muitos meios, né? Audiovisuais. E sempre que... Acho importante também falar, para quem for fazer o curso... Sempre que vocês quiserem tirar dúvidas depois da aula, antes da aula, entrar em contato comigo, estou sempre aberta. Podem me mandar 1000 áudios no Instagram, no WhatsApp, que eu ouço tudo e mando mais 30 minutos de áudio de volta. Eu fiz isso com todos os meus alunos nas turmas passadas. Então, o canal está sempre aberto, e inclusive muito tempo depois. Então, estou com um aluno que agora acabou de fazer o primeiro longa dele, e aí a gente ficou trocando figurinha, né, na preparação. Então, depois também, essa relação é para sempre. Sempre que vocês precisarem de alguma troca a respeito de algum projeto que vocês vão fazer, o canal está aberto. E também, depois dessa live, tanto para quem está aqui, quanto para quem está ouvindo depois, o canal está aberto também para falar comigo. Me chama no Instagram se ficou alguma dúvida, se tiverem alguma colocação, quiserem falar comigo. E que mais? Se não tiver nenhuma dúvida, vou só falar um pouco de mim e aí acho que vou encerrar. Alguém tem alguma Eu dúvida? só quero agradecer mesmo. Muito bom, Giovana. Muito bom mesmo. Imagina, obrigada a você, Kellen, pelas perguntas todas. É muito bom. Então vamos lá. Então, um pouco sobre mim. Tem aquela apresentação no site da ABC, né? Mas vou repetir aqui algumas coisas. Bom, eu sou de São Paulo, moro em São Paulo. Eu comecei a atuar pequena ainda, né? Comecei no teatro na escola e logo eu me inseri no audiovisual fazendo publicidade, né? E quando eu fazia publicidade como atriz, eu ficava assim vidrada vendo quem estava dirigindo, né? Na verdade, meu olhar ficava voltado para o diretor, para a diretora. E tive a oportunidade de trabalhar como atriz em publicidade com diretores muito bacanas, pessoas que depois foram fazer seus longas, dirigir série e tudo. E me apaixonei por esse lado também. Então, quando eu tive idade, eu me formei como atriz no Célia Helena. O Célia Helena é uma escola bem tradicional daqui de São Paulo. Para quem é do Rio, seria o equivalente assim, a uma Cal, a um tablado, enfim. Então, me formei no Célia como atriz e, ao mesmo tempo, eu me formei em cinema na FAAP, que é uma graduação aqui de São Paulo. E dentro da FAAP eu sempre fui para a parte de cuidar dos atores, né? Então eu fazia a produção de elenco, eu fazia a preparação de elenco, eu dirigia os atores, mas, enfim, fui cada vez mais percebendo que a união das minhas duas formações como atriz e cineasta era esse caminho, né, de encontro, que é a preparação de elenco. Então, depois eu decidi enveredar pela carreira acadêmica, fui fazer um mestrado na UFRJ, no Programa de Artes da Cena, e meu tema de mestrado foi a preparação de elenco, né, para unir esses dois mundos, né, da atuação e da direção. Então, meu mestrado está disponível, tem no meu Instagram, no link da bio para fazer o download, mas também vocês encontram jogando no Google a preparação de elenco no Brasil, a influência stanislavskiana no audiovisual brasileiro contemporâneo. Então, quem quiser, tá aí outra indicação bibliográfica para quem quiser ler.
que acho que ajuda bastante para quem está começando a conhecer, né, esse universo. Que mais? Aí depois continuei para o doutorado com a mesma pesquisa, agora com estudo de caso focado na Fátima Toledo. No mestrado, o meu estudo de caso era a Estrela Strauss, que é uma preparadora de elenco que acho que talvez alguns de vocês conheçam, que trabalha com o method acting, né, com o método de Strasberg. Aí no doutorado agora, meu estudo de caso é a Fátima Toledo. Estou para defender a qualquer momento, vamos ver quando eu consigo agendar essa defesa do doutorado. Aí em breve vou publicar e aí vocês vão ficar sabendo, vou divulgar tudo. O que mais? Então, comecei a dar aula também nos últimos anos, dei aula na graduação da UFRJ, de direção de atores, também de dramaturgia, na graduação de radialismo, né, rádio e TV. Comecei a dar aula na ABC e dou aula em outras instituições de ensino, como o Estúdio da Estrela Strauss, dei aula para o Jackson aqui no workshop, então tenho dado workshops, palestras. Continuo trabalhando como atriz, né? Em todo esse caminho não parei de trabalhar como atriz. Passei por vários preparadores de elenco, né? Tanto como atriz quanto estudando, né? Então, durante alguns anos, eu tentei zerar os cursos de preparação, de direção de atores do eixo Rio-São Paulo, né? De atuação para câmera, enfim, então por isso estudei com vários profissionais e pude conhecer o método de cada preparador de elenco, ou de cada diretor de atores, né? Então, como a Kellen citou, né, estudei com o Federico Foroni, com a Fátima Toledo, com o Sérgio Pena, que agora está para ser condenado, mas deixa quieto essa parte, com o Christian Dovor, Luiz Mário Vicente, Dorme Levix, a Luciana Canton, de Técnica Meister, a Estrela Strauss, do método Lee Strasberg, com o Zé Eduardo Belmonte, enfim, com a Sabrina Greve, passei por muitas pessoas e fui, assim, criando minha própria malinha de ferramentas, né, tanto para dirigir atores, quanto enquanto atriz, né. Então, trago bastante dessa bagagem nesse curso. Como atriz, passei por vários lugares e nos últimos anos estive bastante no teatro. Para talvez quem é de São Paulo conheça, né, eu faço parte de um dos núcleos do grupo 19 de teatro, há alguns anos, e fiz parte do NAC, que é um lugar herdeiro do CPT, do Antunes Filho, né, do Centro de Pesquisa Teatral. O NAC é dirigido e foi criado e é dirigido pelo Lee Taylor, que também alguns de vocês talvez conheçam. Então, estive lá por muitos anos e fiz vários trabalhos no audiovisual. Talvez o maior trabalho que vocês encontrem mais recente é uma série de 2021, que se chama A3, na Amazon Prime, uma série de época, com uma linguagem bem assim, Nelson Rodrigues, uma coisa meio novela brasileira, na minha opinião. E mais? E estive como preparadora de elenco em alguns curtas, né? Também passei por várias áreas de roteiro, fiz produção de elenco, produção executiva, direção de produção, passei por um pouco de tudo, mas o que eu mais fazia, sempre fiz, foi assistência de direção. Só que, como assistente de direção, eu logo vi que eu ia envelhecer 100 anos em 10 anos e que é um trabalho extremamente puxado, né? Para quem está no mercado, né, sabe o quanto o audiovisual é puxado, né? Agora a gente está nessa luta dos sindicatos, né, por redução da jornada de trabalho, né? Mas é uma vida muito complicada e o assistente de direção, na minha opinião, é talvez o profissional que mais sofre ali, né? Então, saí da assistência de direção, larguei a assistência de direção e aí fiz preparação de elenco, né, como assistente de preparação de elenco em alguns trabalhos. Talvez o principal deles seja a série Me Chama de Bruna, da Fox, terceira e quarta temporada, é isso. Enfim, e preparação de elenco de outros trabalhos menores, de curtas independentes, enfim. Então, quem quiser saber mais de mim ou do curso da Ementa, por favor, gente, mandem mensagem nas redes sociais aí, me achem, e que a gente ainda tem mais uma semana até o primeiro dia de aula, então, quaisquer dúvidas que vocês queiram conversar, eu tô por lá. Alguma dúvida mais, gente? Alguma coisa? Não esqueci de falar alguma coisa?
Só dar um recadinho que o curso está com desconto de 30% até amanhã à noite. Então, quem quiser aproveitar, essa é a hora. Boa, boa. Então, corram, pessoal. Se souberem de alguém, de algum amigo, colega que estava interessado no curso, mas não pôde vir aqui hoje, dá esse aviso para ele, por favor, né? Para ele ou para ela sobre o desconto, para ele não perder o desconto à toa, né? Então é isso, pessoal. Boa noite. Obrigada pela presença de todos, pelas perguntas. E espero vocês todos lá. Venham, venham, que vai ser muito legal. Muito bom mesmo. Estou ansioso. Boa, Tá Jackson. Muito ótimo, bom. obrigado. Muito obrigado. É Jackson ou é Obrigada, boa Jackson? noite. Eu falo o quê? Pode ser Jackson ou Jackson, tanto faz. Tá bom. Então vai ser o Jackson. Obrigada, Jackson, Geisla, Kellen, Nilce, Viviane. E tinha mais duas pessoas que saíram. Então, obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada.